Fico bem aqui em cima? O Rico e Lázaro, Trono resumo será do seu um capítulo dia, de mas terça-feira, por enquanto 12 quem de manda sou eu. agosto. Nitocris prometeu que se Não voltasse esqueça ao de poder, curtir o libertaria vídeo Lázaro. e se inscreva para não perder os próximos resumos da Não cabe novela. a você decidir. Lázaro diz a Larsa que não deseja brigar. Furioso, o feitor empurra o mocinho e pergunta se ele está com medo e diz que vai mostrar que o lobo de Judá sempre foi uma farsa porque nunca teve um oponente de verdade. E chama Lázaro para a briga, ele dá vários golpes, porém Lázaro desvia de todos. Lázaro derruba o feitor com um único golpe e pergunta se ele deseja continuar. Enquanto isso, Helga pergunta se Dana terá mesmo que encarar o bandido. Lior fala que Dana não é a única e conta que Lia e Naomi também foram vítimas do feitor. Zelfa fala que Dana não está sozinha, Absalom diz que estará ao lado dela o tempo todo. Dana pergunta se ele vai passar mais vergonha por causa dela. Absalom fala que não é vergonha e diz que Larsa atacou e vai ter que pagar. Dana fala que por ela esquecia disso tudo, porém acaba concordando em testemunhar contra Larsa. Absalom fala que Ravina também terá que testemunhar. Em seguida, Shag chega na casa de Urzabun com Labash Marduk, e fala que o menino precisa de um lugar seguro para ficar. Enquanto isso, no palácio, Joana fica surpresa com a morte de Nebuzaradã. Zack chega e Joana fala que espera que a rainha cumpra a promessa de libertar Lázaro. Zack não fica feliz com a notícia. Na sala do trono, Beroso informa os novos soberanos que providenciou tudo com os corpos dos traidores, e diz que não concorda em sepultar os dois sem as devidas honras. Grossa, Nitocris fala que ninguém perguntou a opinião de Beroso. Nabonido diz que Beroso só está preocupado com uma possível maldição. Nitocris fala que nunca vai perdoar Sati por ela ter tirado o prazer de vê-la pendurada com os olhos arregalados e a língua para fora. Nessa hora, Belsazar chega, e Nitocris fica feliz da vida. Belsazar senta no trono e pergunta para a mãe se fica bem ali. Nitocris responde que fica perfeito. Aspenais conta para Lia que Labash Marduk foi levado para um lugar seguro fora do palácio. Em seguida, Nabonido fala que ainda não é o momento de Belsazar sentar no trono, e por enquanto quem mandar é ele. Beroso fala que antes de qualquer coisa, Belsazar deve jurar lealdade ao pai. Belsazar pede desculpas e diz que só estava experimentando a sensação e reconhece Nabonido como rei e jura lealdade ao pai. Daniel chega nesse momento e com desdém Belsazar pergunta se esse hebreu ainda circula por ali. Nitocris conta que foi Daniel que ajudou a proteger o filho e foi ele e Lia que enviaram um mensageiro para Taimas. Belsazar fala que eles enviaram um inseto e por sorte o cavalo era mais esperto. Nabonido pede silêncio e dá a palavra para Daniel. O ex-governador diz que deseja falar sobre Labash Marduk. Belsazar fala que o menino deve ser executado o quanto antes. Urzabun fala que não entende porque o filho de Nebuzaradã está com a mãe. Shag fala que eles precisam conversar a sós. Enquanto Zack fala que acha melhor Joana ir com calma. Ela pergunta por quê. Zack fala que Nitocris é uma pessoa um pouco instável, e não vai cumprir a promessa de libertar Lázaro. Abednego fala que não há razão para a rainha não cumprir o que foi prometido. Joana fala que seu noivo foi preso por defender Evil e Amites. Zack fala que vai à sala do trono para fazer sobre Rabissares e vai tocar no assunto. Zack fala que não sabe se continuará no cargo de governador. Joana pede para Zack deixar o passado para trás. E diz que Malca está prestes a ter um filho e diz que isso é uma bênção. Enquanto isso, na sala do trono, Nabonido fala que a execução de uma criança não pode ser decidida assim com falta de cuidado. Belsazar fala que Nebuzaradã roubou o trono e matou sua avó e Evil Merodach. Nada mais justo que seu filho, mesmo sendo bastardo, morra. Nabonido diz que essa decisão não é do filho, e nenhum rei toleraria tamanha petulância. Nitocris sai em defesa do filho, e diz que ele só está exercitando e não pode ser tolhido. Com firmeza, Nabonido diz que quem não pode ser tolhido ou interrompido é ele, e pede para Daniel prosseguir. O ex-governador conta que Darice, antes de partir, revelou os pais verdadeiros do menino e veio pedir autorização para entregar a criança aos pais. Nabonido pergunta que são? Daniel revela que são Urzabun e Rebeca. Nitocris pergunta que quem vai garantir que o menino não crescerá querendo se vingar. Daniel fala que Rebeca tem muita fé e Urzabun acolheu ao Deus único, e os hebreus não fomentam a vingança porque a justiça vem de Deus e dois saberão orientar o menino. Nabonido toma sua decisão e diz que o menino deverá ser entregue aos verdadeiros pais. Daniel agradece e diz que tem mais um pedido a fazer. Enquanto isso, Rabissares diz que Nanu não pode terminar o casamento. Nanu pergunta se ele sabe há quanto tempo eles não se deitam como marido e mulher. E só isso, por lei, ela já tem o direito de pedir a separação.
Não fala que ele se deitava com a mulher do próprio irmão e o chama de nojento. Rabissares diz que ainda é marido e ela precisa ouvir. Gritando não manda ele ir embora. Nitocris diz a Nabonido que prometeu que soltaria o lobo de Judá. Belsazar questiona se todos os prisioneiros serão libertados agora. Nitocris diz que o lobo de Judá defendeu Evil-Merodach e foi imprescindível para desmascarar os traidores. Nabonido manda libertar Lázaro e além da liberdade ele voltará a ter os privilégios que tinha como cordeiro de Miroé com acesso a todos seus bens e riqueza. E diz que também gostaria de recompensar Lior por ter ido até Taipas. Daniel agradece imensamente e deseja um próspero reinado ao novo rei. Nabonido diz que Daniel foi um grande conselheiro de Nabucodonosor e espera poder contar com a sabedoria dele também. Nitocris diz que o marido não precisa. Beroso fala que ele pode assumir essa função. Já Belsazar fala que um rei forte não precisa de conselheiros. Nabonido diz que deseja que Daniel fique. Urzabum e Rebeca se emocionam ao saber que são os verdadeiros pais de Labash e Marduk. Shag conta que foi o filho de Samur-Hamat que nasceu morto e Darice trocou as crianças. Absalom procura Ravina e conta que fez a denúncia contra Larsa, e ele está preso e será julgado. E diz que Ravina terá que confirmar publicamente que Dana era noiva quando foi atacada. Ravina diz que irá depor sim. Fassur provoca e fala que é mais um homem de bem acusado injustamente por uma víbora sedutora. Absalom sem paciência fala que não quebra a cara dele por respeito à sinagoga. E diz que se Fassur falar de sua esposa novamente não responde por ele. Em seguida Shag fala que eles não podem contar a verdade para Labash agora porque ele está sofrendo a morte dos pais. Emocionado Urzabum diz que o menino gosta de música e é talentoso. Em seguida ele ensina música para Labash. Rabissares se apresenta ao novo rei. Zaque fala que veio acompanhar o irmão e também entregar seu cargo de governador. Nabonido pede calma e diz que não pensou em afastá-lo do cargo. Nitocris diz que Zaque é irmão do traidor. Em sua defesa Zaque fala que eles eram meio-irmão e só se conheceram depois de adulto. E não é segredo para ninguém a covardia que ele fez com seu sogro e afirma que só obedecia como todos e não tinha prazer em servi-lo. Nitocris fala que nunca viu com bons olhos deixar tamanha responsabilidade nas mãos de um cativo. Nabonido fala que Nabuco escolhia seus homens de confiança independente da origem, e diz que seguirá os passos do sogro. E fala que Zaque permanece no cargo. Zaque agradece e pede por Rabissares. Nitocris diz que a morte é pouco para o braço direito do falso rei. Belsazar fala que Rabissares estava disposto a derrubar Nebuzaradã. Nabonido pede a opinião de Daniel, que fala que é contra a pena de morte porque só Deus pode decidir sobre a vida de alguém. Nabonido fala que Rabissares participou de um golpe, e foi o chefe da guarda de Nebuzaradã, e não se pode confiar em homem que muda de lado tão rápido a favor de quem está no poder. Nitocris diz que Rabissares trai ao próprio irmão com a rainha. Nabonido continua e diz que em respeito ao governador e à sua esposa Namnu que cuidou de seu filho poupará sua vida, mas o expulsará do exército e do palácio. Zaque pergunta sobre Lázaro. Nabonido afirma que ele será libertado. Fico bem aqui em cima?